Opa, aqui é o Ailton e nessa segunda-feira, um dia meio fora do comum, né? Tô aqui para te trazer mais um vídeo de análise ao vivo. Vamos aproveitar aqui essa rodada da Champions League que vai ter a partir de amanhã, né, nessa terça-feira. Tô aqui para te trazer essa análise desse jogo que eu escolhi para amanhã entre CSKA e Bayer Leverkusen. Então esse jogo é amanhã, nessa terça-feira, 3 horas da tarde, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League. Então vamos dar uma olhada aqui. O CSKA, nos últimos, como confronto direto, né? O CSKA jogou contra o Leverkusen esse ano ainda, dia 14 de setembro, terminou empatado em 2-2. Não tiveram outros jogos recentes. Nas últimas 10 competições, né, a temporada dos dois times indica o CSKA com 2 vitórias apenas, 3 empates e 5 derrotas. Não é um time que faz uma boa temporada, tem poucas vitórias, né, é um time que ele não tem muitos resultados positivos. O Leverkusen, ao contrário, ele tem 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. E esse sim, né, essa sequência de resultados, ela é muito melhor que a do CSKA. O Bayer Leverkusen é um time um pouco mais constante. O percurso na competição, na fase de grupos, né, da Champions, a gente vê o CSKA lanterna do grupo com 2 pontos apenas em 4 jogos. Ele não teve vitória até agora. São 2 empates e 2 derrotas. Marcou 3 gols, sofreu 7, tem um saldo de -4. O Bayer Leverkusen é segundo colocado. Ele tem 6 pontos em 4 jogos, 1 vitória, 3 empates e não perdeu nenhum jogo ainda. São 4 gols marcados, 3 sofridos, saldo positivo de 1 gol. E nessa rodada, se o Leverkusen vencer, ele pode assumir a liderança, né? O CSKA ele não consegue passar do terceiro lugar, caso ele consiga um resultado positivo. Então ele está pressionado e joga contra um time que tem uma consistência melhor. Os resultados, a gente viu aqui que o Leverkusen teve um empate em 2-2 com o CSKA, um empate em 1-1 com o Mônaco, teve também um empate em 0-0 com o Tottenham e venceu 1-0 o Tottenham fora de casa. O CSKA teve um empate 2-2, teve uma derrota contra o Tottenham em casa, um empate contra o Mônaco também em casa e perdeu de 3-0 para o Mônaco na França. Então a gente via que realmente o Leverkusen tem melhores resultados. Bom, dessa forma aqui, né, por esses motivos, pelo motivo do Leverkusen poder assumir a liderança, pelo CSKA estar pressionado, não ter vitória ainda, né, e o Bayer Leverkusen ser um time um pouco mais constante, com um ataque melhor até, e uma defesa também melhor, acredito que a gente possa fazer uma lei no CSKA. Tá? Não digo back, tá? Por que eu não digo back no CSKA? Porque o CSKA, apesar de ter uma pontuação melhor, ele tem uma vitória só, né, e tem 3 empates. Então é um time que ele consegue mais não perder do que vencer, né? Mais não perde do que vence. E então por isso eu não digo back no Leverkusen. No mercado de gols,
a gente pode ver aqui que o CSKA é em casa. Aqui nesse quadro de gol, eu vou dar uma olhada na campanha casa e fora, né, para o Leverkusen. Porém, vou levar mais em consideração o global, porque são poucos jogos em casa e fora, né? Então a gente precisa levar mais em consideração a oscilação total do time no campeonato, para ver em quem a gente pode confiar mais. Então o CSKA em casa, ele tem 0,5, uma média de 0,5 gols marcados. O Leverkusen tem 0,5 sofrido. O Leverkusen tem uma média de 1 marcado. O CSKA tem uma média de 1 sofrido. No global, levando em consideração a campanha dentro e fora de casa, o CSKA tem um ataque muito inferior, né? Muito baixo. Um ataque ruim. 0,75, não faz nenhum gol por jogo. O Leverkusen já tem, não é tão melhor assim que do CSKA, mas pelo menos ele tem um gol por jogo. Então ele marca gol em todo jogo, tendo uma média dessa. Ele tem 0,75 de gol sofrido, enquanto que o CSKA tem 1,75. Então ele sofre um gol a mais de média que o Leverkusen, né? Então a defesa do CSKA é bem inferior à do Leverkusen. Média de gol marcado mais sofrido em casa é 1,5 para o CSKA, no global 2,5, tá? Justamente por causa da defesa dele que não funciona bem. O Leverkusen marcado mais sofrido tem 1,75 em média de gol marcado mais sofrido, tá? E 1,5 fora de casa. Portanto, levando em consideração essa média, tá? A média do global, com influência da média casa fora, acredito que seja mais interessante. Olha só, aqui tem uma média de 1,5 para cada um, né? E aqui no global a menor é 1,75, que é do Leverkusen. Então são médias que elas abrangem mais o over 1,5 do que o 2,5. Elas se aproximam mais do 1,5 do que do 2,5. Então vamos levar em consideração esse 1,5, tá? Se você for fazer over, se quiser fazer over no jogo, prefira o over 1,5. Se você quiser fazer under, você pode fazer under. Basta levar em consideração a média maior aqui, que é a do CSKA. É essa aqui de 2,5. Então, faça um under 4,5 se for fazer under, ok? Cuidado ao forçar esse under aí, caso você queira fazer mercado de gols para under. Jogo sem sofrer, o CSKA em casa sofre gol em todo jogo. No global também, né? Sofre gol todo jogo. O Leverkusen já tem 50% dos jogos sem sofrer gol. Então a gente vê que dessa forma a lei é confirmada aqui, né? A lei no CSKA. Porque é mais fácil o CSKA sofrer gol pela estatística do que o Leverkusen. Sem marcar, o CSKA tem 50% dos jogos sem marcar gol. Metade dos jogos o CSKA não marcou, enquanto que o Leverkusen, fora de casa, ele marcou gol em todo jogo, né? No global também. Então é mais fácil o Leverkusen marcar do que o CSKA. Então a lei no CSKA está evidenciada aqui. Jogos com mais de 2,5 gols. Em casa, o CSKA não tem over 2,5. Ele só tem under 2,5. O Bayern de Munique, o Bayern Leverkusen tem 75% de under 2,5. Então, né, fora de casa é 100%, né, mas no global
fazendo a média, né? 75%. Por esse motivo, tá? Pelos times terem porcentagem alta em under, você evidencia que você pode fazer under 4,5, tá? Mas se for fazer o over, prefira o over 1,5 também por esse motivo, tá? Eles têm uma porcentagem alta de menos de 3 gols por jogo. Abre o marcador a qualquer altura. Vou passar para o global aqui também. O CSKA, dos 4 jogos que fez até agora na Champions League, ele abriu o marcador somente uma vez. Enquanto que o Leverkusen, dos 4 jogos, abriu o placar 3 vezes. Então, evidencia mais uma vez a lei no CSKA. Venceu o intervalo. O único jogo que o CSKA abriu o placar, ele venceu ao intervalo. O Leverkusen, apesar de ter aberto 3 vezes, ele ainda não conseguiu vencer ao intervalo. E vence no final somente uma das 3 que abriu. O CSKA, nenhuma. Não venceu nenhuma, mesmo o jogo que abriu o placar. Então, esses motivos evidenciam que é mais fácil o Bayer Leverkusen não perder esse jogo. No momento de gols, a gente vê aqui no global, né? Já que a gente analisou o global ali em cima, não tem por que analisar campanha casa fora. Então, no global, a gente vê que o CSKA já sofre gol. É um dos piores momentos, aliás, é o pior momento dele no jogo inteiro, quando ele faz jogo na Champions League. Isso no agregado, né? No global. É o pior momento dele. E é um dos melhores momentos do Leverkusen. Do 0 aos 15, o Leverkusen já costuma marcar gol aqui. Se a gente olhar a campanha casa fora, né? A gente vê que o Leverkusen não costuma fazer muita coisa em primeiro tempo. O CSKA tem um gol marcado aqui dos 31 aos 45. E que o segundo tempo do CSKA é pior do que o primeiro tempo. Assim como o segundo tempo do Leverkusen é melhor do que o primeiro tempo. Então a gente pode comprovar que para a gente fazer um over 1,5, a gente pode avaliar esses primeiros 15 minutos, né? Se tiver movimentado, a gente pode tentar. Porém, é melhor a gente levar em consideração a odd do over 1,5. Tá? Não entre em odd baixa de over 1,5. Tente entrar a partir da odd de valor 1,5. Tá? A odd de 1,50. E para isso, provavelmente a gente tem que esperar 15 minutos se passarem para poder alcançar essa odd de 1,50. Então, é bem provável que depois desses 15 minutos essa odd chegue em 1,50. Tá? Daqui a pouco a gente vai olhar o valor da odd do 1,5, mas normalmente ela, para chegar nesses 1,50, normalmente demora esse tempo aí. Tá? Então, se for fazer over 1,5, espera esses 15 minutos, dá uma avaliada no jogo e entra. Se for fazer over, entra depois. Se for fazer under, você pode avaliar já o comecinho do jogo, se ele não vai começar corrido, e já entrar no under. Por quê? Por causa dessa estatística aqui. É melhor você pegar under no primeiro tempo do que no segundo. Tá? Bom, no global aqui, o CSKA tem placares de 3-0 para ele. Aliás, não foi para ele não. Tá na global aqui. Tem placar de 3-0, tem um jogo com placar de 3-0. Um com 1-0, um com 0-0 e um com 2-2. O Bayer Leverkusen tem 0-0, é o que mais acontece. E o empate em 2-2, um jogo só.
E na campanha casa fora, né? O CSKA tem um placar de 1-0 para ele, esse sim, e um placar de 0-0. Fora de casa, o Leverkusen tem 2 placares em 0-0. Repetiram os placares. Dessa forma a gente fica evidente que o under é válido em primeiro tempo, tá? Pela campanha dos times, casa fora. Tá? E fica evidente também que o 1,5 é o que tem de maior valor. Não tiveram muitos gols na campanha casa fora dos times. Por esse motivo, o over 1,5. Então vamos dar uma olhada nas odds. Então a gente tem aqui CSKA e Leverkusen amanhã, dia 22, 3 horas da tarde. Espero que você possa fazer esse jogo. É dia de semana, à tarde, às vezes fica corrido, às vezes não dá. Mas espero que você consiga. Então a gente está vendo aqui uma odd de 4.1 na lei ao CSKA. Tá muito boa, inclusive, para ser utilizada essa odd aqui. Esse mercado já tem uma liquidez ótima para a gente pensar em entrar. Não precisa ficar esperando aquela liquidez de última hora. Então a odd aqui já está boa para a gente usar. Não acredito que varie muito até amanhã, não. O mercado de 2,5 ele está mais lá para baixo. Aqui. O mercado de 2,5, eu vou olhar ele aqui, só para a gente ter uma ideia do que o mercado espera para esse jogo. Então está mostrando aqui uma odd de 1,96 no under 2,5. Quando é assim, tá, é muito próximo do valor de 2, o mercado de 2,5, o mercado espera gols no jogo. Tá? Talvez esse jogo tenha um pouco mais de gol do que somente 2. Talvez. Não é certeza, porque a gente está olhando especulação de odd. Mas, por esse motivo, cuidado com o seu under. Tá? Se você for olhar o under aqui, ó, o under 4,5, o under 4,5 está começando com uma odd de 1,14. Essa odd aqui ele é muito mais alta do que a convencional, quando o jogo realmente é under. Quando o jogo é estritamente under, essa odd aqui começa em 1.11 no máximo. Ela fica ali entre 1.08 e 1.11. São odds de jogos de under. Se você não teve essa experiência de saber os valores das odds, eu tô te passando em primeira mão aqui por experiência própria. Então, essa odd de 1,14 no 4,5 indica que o mercado espera gol. Mas como a gente analisou ali, o primeiro tempo tem mais chance de não acontecer muita coisa. Então, por esse motivo, você pode se aproveitar dessa odd um pouco mais alta, do 4,5, pegar uma meta nela e sair do mercado. Se você não quer under, então a gente pode fazer over. E esse over está começando em 1,34. Em 15 minutos ela alcança 1,50. E aí fica mais fácil para a gente entrar, para minimizar a responsabilidade e pegar já uma meta com um gol só e possivelmente sair do mercado. Cuidado com a movimentação do primeiro tempo para fazer esse over. Por quê? Porque a gente acabou de te falar que não é muito provável que aconteça muita coisa em primeiro tempo. Então a gente tem que tomar cuidado também na entrada de over 1,5. Porque se não acontecer gol no primeiro tempo, vai terminar com um head até considerável se terminar o primeiro tempo 0-0. Então cuidado com essa entrada do 1,5. Saiba fazer a leitura para depois não virar torcida, né? Ficar torcendo para gol aí. Tá, então, resumidamente, lei ao CSKA, ou então over 1,5, esperando essa odd se aproximar de 1.5 pelo menos,
Ou se você quiser fazer under 4,5, ele está com uma odd um pouco mais alta do que a esperada para um jogo com uma estatística baixa, como a gente viu ali. Ok? Bom, então a análise foi essa. Espero que você pegue um green bem legal nesse jogo aí, se você puder fazer. Infelizmente é um jogo de durante a semana, 3 horas da tarde, é um horário que não é muito bom para a maioria das pessoas. Mas é o primeiro jogo de valor que eu consegui trazer para você uma análise para a gente poder tentar pegar um lucro aqui. Tá? Espero que você, como eu disse, espero que você possa fazer esse jogo. Espero que você pegue um green bem legal nele. Se precisar, pode me procurar aqui. Vou deixar na descrição do vídeo os canais para você falar comigo. O site do Escola de Trading, a página do Facebook do Escola de Trading, você fala comigo ao vivo. Te respondo assim que você me mandar mensagem. Comente o vídeo. Clique em curtir se você gostou. Clique em não curtir se você não gostou. Comente, peça o seu jogo. Compartilhe para seus amigos para a gente poder ajudar a maior quantidade de pessoas que a gente puder. E me procure e faça perguntas, tire suas dúvidas. Estou aqui para te ajudar da maneira que você precisar para melhorar seus resultados o melhor que eu puder. Boa semana para você, bons greens e até o próximo vídeo.